é extremamente vantajoso instituir este sistema de registro. Se ele não tiver, desculpem a expressão, mas lhe será um tiro no pé. Por quê? Ele vai gastar, ele vai perder tempo para fazer um registro que a lei não lhe confere proteção. Ele vai provocar o judiciário, ele vai provocar o ofício imobiliário e não vai conseguir a proteção especial que por ele é tão esperada. Este registro Torres, a dúvida natural que certamente virá dos alunos, este registro Torres está previsto em lei, é eficaz? Ou seja, realmente produz os seus efeitos? Eu confesso a vocês que por mais que esteja em lei, por mais que ele tenha uma grande vantagem, que é a existência dessa presunção absoluta do direito de propriedade, é um regime de pouquíssima eficácia social. É um regime que quase não tem aplicação. Apenas como alguns exemplos, é um regime que nós encontramos registros feitos sob a sua ótica, sob o seu regime, no estado do Rio Grande do Sul, no estado da Bahia, no estado de Goiás e uma ou outra propriedade em alguns estados da região norte e da região nordeste. Como um exemplo, não é um registro comum se nós procurarmos Mato Grosso do Sul, o estado do Pará, o estado de São Paulo, o estado de Minas, o estado do Rio de Janeiro, outros inúmeros estados da federação que têm propriedades rurais, que por vezes têm extensa área de propriedade rural, até nas capitais, mas apesar disso não tem este registro especial. Ora, por que razão não tem este registro especial? Por duas razões. Primeira, pelo desconhecimento social. Poucos são os proprietários rurais que conhecem a possibilidade de registrar o seu título aquisitivo sob esta forma. Segundo, mesmo o proprietário rural que conheça, no mais das vezes, não pode dispor de patrimônio, dispor de tempo para correr o risco de, no final deste procedimento, não ter o proveito que se espera da lei, para chegar no final e ver o seu pedido ser indeferido porque falta um documento ou porque ele não conseguiu provar a exata titulariedade quanto à extensão do imóvel. Na prática, realmente tem pouca utilidade, na prática tem pouca aceitação. Seria vantajoso, seria extremamente útil a proteção do proprietário rural que assim fosse feito. Todavia, não tem essa eficácia que se esperava obter com o regime especial. E ainda temos um outro problema, que certamente alguns de vocês já fizeram essa reflexão. Se o problema é falta de recursos, eu posso concordar que o proprietário pequeno, o denominado pequeno proprietário rural, aquele que é titular de uma fração mínima de parcelamento, aquele que é titular apenas de um módulo rural, que é a área mínima declarada pelo INCRA para a exploração de certa cultura, em razão do município, em razão da exploração local ou regional, eu concordo que realmente esse proprietário teria uma despesa muito grande para conseguir registrar o seu título sob esta forma. Para ele seria muito dispendioso. Por vezes, todo este gasto que ele terá no sistema de registro especial é o que ele compra sementes para a safra de um ano. Este gasto é o que garante o pagamento de 2 ou 3 empregados para a colheita da safra que está pendente. Este gasto é o que permite a compra de um novo equipamento, a compra de um trator. Este gasto é aquele que ele usará para quitar o financiamento que ele contratou com determinado banco, por mais que se fale em juros muito, muito menores. O proprietário rural consegue financiamentos com juros de 6% ao ano, juros bem menores do que aqueles praticados por bancos, usualmente praticados por bancos. Por mais que consideremos todos esses fatos, qual seria então o impedimento aos grandes proprietários rurais? Infelizmente, nós temos muitos conflitos no nosso sistema e alguns estados da região norte do país apresentam com maior frequência esses conflitos quanto à terra, quanto à posse e ao uso da terra rural. Nós temos conflitos no país exatamente decorrentes da qualidade de proprietário. Em algumas regiões do país, nós encontramos os denominados grileiros. Aliás, fica aqui uma curiosidade aos senhores. Como é que se faz a grilagem de terra?
A gente ouve falar todos os dias, surge um conflito de terras, surge um conflito agrário, se ouve da grilagem de terras. O que é essa grilagem? A grilagem é uma forma de falsificar o título que leva à aquisição imobiliária. A grilagem é uma forma de fazer com que o título que permitiria registro imobiliário tenha a aparência de um título antigo, tenha a aparência de um título da época da Lei de Terras ou mesmo da época da concessão de sesmarias. De quando que é a Lei de Terras? A Lei de Terras é de 1850. É a lei que instituiu o registro do vigário. Lei de Terras é a lei número 601 de 1850. Antes da Lei de Terras, a concessão da exploração da terra se fazia pelo regime de sesmarias, território nacional dividido em capitanias hereditárias, e o capitão outorgava a uma pessoa certa área, para que ela explorasse em razão da sesmaria. E o sesmeiro tinha, vamos dizer desta forma, tinha um título, literalmente dizer desta forma, tinha um título, um documento que demonstrava a concessão. Imaginem um documento de 1840, como esse documento estaria no ano de 2008, 2009, no ano de 2000. Um título que tem mais de um século de existência. Certamente está bastante deteriorado. Certamente apresenta um português rebuscado, que não passou pelas inúmeras reformas ortográficas, que tiraram acento circunflexo, que tiraram P, que tiraram 2 Cs na leitura de um C sozinho. Certamente esse título, já bastante deteriorado, poderia provar que aquela pessoa adquiriu o imóvel, uma vez que a própria Lei de Terras deu este reconhecimento. O que faz, então, o grileiro? O grileiro se utiliza de uma folha de papel especial, faz anotações buscando imitar a caligrafia e a ortografia da época, pensemos 1840, 1830, 1845, buscando copiar essa ortografia e copiar a forma de escrita, copiar a caligrafia e o regime de português, a própria redação da língua portuguesa, e este título é guardado em uma gaveta de madeira junto com grilos. Literalmente, grilagem vem da existência dos grilos. As fezes dos grilos sobre o papel fazem com que o papel apodreça e tenha esta aparência de um título muito antigo, um título que tenha mais de 100 anos de existência. Vejam como a mente humana trabalha com uma certa rapidez. É possível criar meios de burlar a lei. Infelizmente, é possível criar esses meios. E a grilagem de terra visa exatamente demonstrar, falsamente, que certa pessoa adquiriu um imóvel em área que não tem a comprovação de outra propriedade. Eu diria a vocês, aqui estejam 2 imóveis. Este imóvel tem registro, este imóvel não tem. Eu não sei se ele é da União Federal, eu não sei se ele é de um particular, não tem nenhum registro público deste imóvel. O que faz o grileiro? Falsifica um título declarando que este imóvel foi concedido pelo capitão fulano de tal a Beltrano de tal em razão de regime de sesmaria, fazendo lateral para quem olha da cerca com o imóvel do João da Venda, e ao fundo o imóvel se estende até a nascente do rio ou do córrego tal, e na outra lateral ele se estende até onde está o pé de jaca. Era desta forma que apareciam os registros. E com base nesse título ele procura registrar a propriedade. Vamos lá, se eu quero registrar um imóvel, uma aquisição, pelo registro Torrens, este é o meu imóvel regular e este é irregular. Como eu consigo citar, como eu consigo demonstrar que este meu imóvel se estende até, tentar deixar um pouquinho mais alto, até este pedacinho. Como eu consigo indicar esta diferença? Que aqui termina o meu imóvel e aqui começa o outro, se este não tem um registro regular. Se torna muito difícil. E pior, este quer provar que ele pode registrar pelo Torrens? É evidente que não, porque ele não tem como proceder a esse registro.
Aí nós temos um agravante aos grandes proprietários rurais,